Olá, meu amigo e minha amiga, aqui é o Dr. Ribeiro e mais uma dica rápida sobre direito previdenciário. O vídeo vai ser um pouco longo, mas será útil. Eu vou falar sobre a revisão da vida toda. Eu vejo aí muito anúncio na internet, no YouTube, com anúncio sensacionalista. Olha, você que começou a contribuir para o INSS antes de julho de 94 e já se aposentou, tem direito a uma bolada. Gente, revisão da vida toda não vale para todo mundo. Então eu vou explicar para vocês de uma maneira bem simplista aqui, bem simples, sem termos técnicos, sem se aprofundar, para que você possa entender o conceito, tá bom? Vamos lá. O que acontece? O INSS 99 mudou a forma de se calcular a aposentadoria. O que ele fez? Falou assim, ó, a partir de hoje, eu vou começar a calcular a aposentadoria de vocês só com aquelas contribuições que foram feitas de julho de 94 em diante. Por que julho de 94? Porque foi quando entrou o plano real e a inflação foi dominada. Então ficou mais fácil de calcular, um negócio mais plausível. Tá? Um exemplo prático. Eu trabalhei numa multinacional no final dos anos, começo dos anos 90. Eu não consigo fazer uma comparação hoje de quanto eu ganhava naquela época. Porque naquela época a inflação era 20%, 30%, chegou quase 100% ao mês. Então a gente perdeu a referência. Quantos planos não tiveram, né? Só o Sarney, acho que foram 2 ou 3 planos para poder conter a inflação. Então foi tanta troca de moeda que nós hoje não temos nem como referência. Às vezes a pessoa fala assim, eu ganhava lá uns 3, 4 salários mínimos. A gente fica perdido. A verdade é essa. Não tem como fazer comparação. Então o INSS, para facilitar a vida, falou assim, vamos pegar julho de 94 para cá, porque é a mesma moeda, o mesmo plano, e a inflação ficou controlada, fica mais fácil da gente fazer o cálculo. Tá. Mas e eu, que contribuí antes de julho de 94 e contribuí com salários altos? Como é que fica? Não tenho direito? Vou ser prejudicado? Então as pessoas começaram a entrar na justiça para rever essa situação. E foi ganhando. Até que em dezembro de 2019, o STJ disse, olha, realmente, quem contribuiu antes de julho de 94 e quiser fazer uma revisão da sua aposentadoria para incluir aqueles valores, porque vai ser melhor para ele, tem direito sim. Aí o INSS recorreu ao STF e hoje está parado no STF para julgar esse caso, tá? A revisão da vida toda. Então agora vamos lá para a parte prática. Todo mundo que contribuiu antes de julho de 94, vale a pena? Não. Se você contribuía com valores baixos antes de julho de 94, para você não é interessante fazer essa análise. Tá? Agora não. Por exemplo, vou citar aqui o meu caso. Antes de julho de 94, eu trabalhava numa multinacional, eu era retificador e ganhava muito bem. Então, para mim, pode ser interessante incluir esses valores antes de julho de 94. Eu conversei com uma pessoa que queria me contratar. Você faz essa ação? Faço. Então eu quero entrar com essa ação. Expliquei para ele como é que funcionava. Aí ele falou assim para mim, então deixa, nem vou entrar, porque para mim não vale a pena. Porque até julho de 94, eu trabalhava de auxiliar de escritório, eu era office boy, eu sempre ganhei pouco. Eu comecei a ganhar bem depois de julho de 94. Por quê? Eu fiz um concurso no Banco do Brasil, passei e comecei a ganhar bem daí em diante. Antes disso, era uma merrequinha. A palavra foi, era uma merreca. Era salário mínimo e meio que eu ganhava antes disso. Então veja só, ele já tinha consciência. Para ele não vale a pena. Então é isso que você tem que ter noção. O fato de você ter contribuído antes de julho de 94 não significa que é interessante. Se você não lembra qual é o valor que você tinha, quanto você contribuía, se vale a pena ou não, o que eu recomendo que você faça? Contrate um especialista, ele irá fazer os cálculos para você e depois vai dizer, para você vale a pena, para você não vale a pena. Eu já fiz para 4 pessoas. Me procuraram, não tinham ideia de quanto que ganhavam ou não, eu cheguei, peguei toda a documentação e fiz esse planejamento para eles. E constatei que não, para eles não era interessante, justamente por causa disso. Porque eles estavam, antes de julho de 94, era começo de carreira profissional deles. Então eles ganhavam pouco. E teve 2 casos que sim, foi,
Para vocês vale a pena, porque você contribuía bem antes de julho de 94. Então, para você é interessante essa ação, sim. Tá? Então, é isso que tem que analisar. Que a gente escuta aí, você contribuiu, tem uma bolada para receber, você contribuiu antes de julho de 94, tem uma bolada para receber, é sensacionalismo. Tá? Nem para todo mundo é interessante. Outra coisa também importante você saber. Se tem mais de 10 anos que você se aposentou, também não tem direito a essa revisão, porque o STF já decidiu que para a gente ir lá no INSS para discutir revisão de aposentadoria, tem 10 anos, passou de 10 anos, não tem mais direito. Não importa se está errado ou se está certo. Você dormiu, não tem mais direito a tentar essa revisão junto ao INSS, porque passou 10 anos. Existe gente dizendo que, olha, não, se o INSS, se o STF disser que tem direito, tem sim, tem jeito de a gente tentar reverter isso. Não, olha só, tentar reverter é uma tese. Pode dar certo, como pode não dar certo. O STF pode entender, não, realmente, se for o caso da revisão da vida toda, vamos abrir uma exceção. Ou ele pode dizer assim, olha, não importa qual é a tese, se é a revisão da vida toda ou uma revisão normal, passou de 10 anos, não tem mais direito. Eu, no meu conhecimento técnico, entendo que não tem direito. Se você não tomou nenhuma atitude antes de 10 anos, você não tem direito. Ah, doutor, eu entrei com uma revisão, sim. Aí tem que ser analisado. Se você entrou com uma revisão dentro do INSS, na hora que você entra com a revisão, esses 10 anos para de contar. Então, de repente, o seu caso pode ser que vale a pena. Mas se você não fez isso, não tomou nenhuma atitude nos 10 anos que você está aposentado, então você não tem direito. Tá bom? Se alguém disser que não, que isso não é verdade, que vai se entrar com uma ação para tentar reverter, de novo, é uma tese que vão tentar levar até o STF. Pode dar certo, como pode não dar certo. E se der certo, não vai ser uma coisa rápida. Há quanto tempo se discute a revisão da vida toda? E está parado no STF. Então, depois disso, ainda vai ter uma tese para tentar derrubar os 10 anos. Ou seja, se bobear, se tudo der certo, os seus netos é que vão ter direito a receber a diferença da sua revisão. Você jamais verá esse dinheiro pelo tempo que vai se levar para chegarmos até o fim de toda essa imbróglio jurídico que terá no meio do caminho, tá bom? Então, é isso que eu quero que vocês entendam da revisão da vida toda. Nem todo mundo tem direito. Para saber se tem direito ou não. É só você ter uma noção. Eu ganhava bem ou ganhava mal antes de julho de 94? Ganhava bem. Opa, pode ser interessante. Contrata um especialista para que ele veja isso para você. Ah, não, eu ganhava pouco, porque eu estava em começo de carreira. Então, nem perca tempo. Tá? Não vai valer a pena. Se bobear, ainda vai acabar reduzindo o valor do seu benefício. Fique esperto com isso. Então, minha gente, essa é a dica de hoje. Se ficou alguma dúvida, procure um especialista. Muito obrigado, até a próxima. Um abraço!